Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Está começando agora mais uma edição do Jornal Nacional. Como de costume, nossa edição de hoje está com bastante conteúdo e informação para você que nos acompanha. Hoje iremos abordar dois assuntos relacionados à geografia, a hidrografia e a vegetação. A hidrografia é a parte da geografia que estuda as águas do planeta Terra, como rios, geleiras e mares. Os responsáveis por estudar a hidrografia são os hidrógrafos. Os recursos hídricos do planeta Terra estão distribuídos de várias maneiras. 97% da água encontrada em nosso planeta está nos oceanos e mares. 2% da água se encontra em geleiras e apenas 1% da água do planeta é água doce e acessível. Essas águas estão em constante movimento, o que é chamado de ciclo hidrológico, fundamental para a vida no planeta. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o processo de circulação de água no planeta Terra. Ele pode ser dividido em várias fases. Na primeira delas, o calor do Sol evapora as águas dos rios, dos mares e dos oceanos, além de contribuir para a transpiração das plantas. Em seguida, essa água que acaba de evaporar se desloca até a atmosfera, onde se condensa formando as nuvens. Após um tempo, a água condensada na nuvem se precipita e cai como chuva. Dependendo da temperatura da nuvem, pode cair de forma sólida, como granizo ou neve. A água proveniente da precipitação retorna ao solo, abastecendo os aquíferos, que virão a abastecer novamente os rios. A precipitação também pode ocorrer no mar, mas em ambos os casos, a água retorna ao solo. O calor do Sol irá fazer com que essa água novamente evapore, dando continuidade ao ciclo. Outro objeto de estudo dos hidrógrafos são os corpos de água, que incluem rios, lagos, oceanos, mares e córregos. Os corpos d'água são qualquer lugar com acúmulo significativo de água, sendo natural ou não. Isso inclui reservatórios e lagoas artificiais. E agora, acompanhe nosso repórter Tiago, que está com mais informações a respeito dos rios. Muito obrigado, Thiago. Neste exato momento eu estou aqui próximo ao Rio Doce, como vocês podem ver, um dos maiores e mais importantes rios do nosso estado, para falar com você que nos acompanha um pouco sobre os rios. Os rios são cursos de água doce que seguem em uma direção. Eles se iniciam numa região chamada nascente e terminam na foz. Essa foz pode ser o mar, um oceano ou até mesmo outro rio. Nesse caso, o rio que deságua, ou seja, tem sua foz em um rio maior, passa a se chamar afluente. Se um rio for muito pequeno, ele pode receber o nome de riacho ou córrego. Os principais rios do mundo incluem o rio Amazonas, o rio Nilo, o rio Azul, o Volga, o Danúbio e o rio Eufrates. Além do Amazonas, os principais rios do Brasil incluem o São Francisco, o Tietê e o rio Tocantins. E isso é tudo por aqui. Muito obrigado, Thiago. Um outro conceito muito importante associado aos rios são as bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é geralmente composta por um rio maior que recebe diversos afluentes. A foz de uma bacia pode ser o oceano, o mar ou até mesmo uma outra bacia maior. As bacias hidrográficas geralmente são separadas por formações do relevo, como montanhas ou serras. As principais bacias hidrográficas do mundo incluem a bacia do Níger, na Nigéria, a bacia do rio Amur, na Rússia, a bacia do Rio do Prata, na América do Sul, e a bacia amazônica. Já as principais bacias hidrográficas brasileiras incluem a já mencionada bacia do rio Amazonas, na região norte, a bacia do rio São Francisco, na região nordeste e em partes de Minas Gerais, a bacia do Paraná, na região sul, sudeste e centro-oeste, e a bacia do Tocantins-Araguaias, no centro-oeste e do norte do nosso país. Além de fornecer água para biomas inteiros, as bacias também fornecem água para abastecimento de cidades, tanto para consumo, geração de energia e para agropecuária, ponto importantíssimo da economia brasileira. Vale aqui ressaltar que o Brasil é um país muito rico em recursos hídricos, possuindo 12% de toda a água potável do planeta. Porém, essa distribuição de recursos não é feita de forma igual em nosso país. Algumas regiões, como a região norte, possuem muito mais recursos hídricos do que outras regiões, como a nordeste. E agora, para compreendermos melhor os mares e oceanos, nosso repórter Henrique está no Oceano Atlântico com mais informações. Muito obrigado, Thiago. Os mares e oceanos são conhecidos como grandes porções de águas salgadas, e a principal diferença entre eles está no tamanho. Os mares são muito menores e mais rasos, e são limitados pelos continentes. Já os oceanos são imensos e profundos, cercando os continentes. Outra diferença entre eles é a quantidade. Por exemplo,
Mares existem diversos, como o Mar Cáspio, Mar do Japão, Mar Negro e Mar Mediterrâneo. Mas já oceanos só existem 5: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Antártico, Ártico e Oceano Índico. Os mares e oceanos possuem um papel fundamental na economia global. Além da pesca e da extração de petróleo, diariamente, centenas de navios carregados com diversas coisas cruzam os oceanos e os mares. Muito obrigado, Henrique Nogueira. E isso foi tudo sobre hidrografia por hoje. Fique agora com os intervalos comerciais. Apresentamos o nosso maior lançamento para todos aqueles que buscam o melhor para sua pele, que desejam o ápice da qualidade e da excelência, com um aroma totalmente inovador. Hidrobosta Premium, para quem realmente sabe sentir o lazer. Voltamos aos comerciais e fique agora com nossa reportagem sobre vegetação. Vegetação é o termo utilizado para representar plantas de uma determinada área. O que influencia a vegetação é o clima e a localização de sua região. A vegetação também pode influenciar o clima. Regiões com florestas muito densas, como por exemplo na floresta amazônica, acabam liberando grandes quantidades de vapor de água na atmosfera, que acabam aumentando os índices de precipitação naquela região. Além disso, regiões com florestas densas acabam oferecendo uma cobertura e proteção para os raios solares, diminuindo a temperatura daquela região em relação a regiões sem cobertura vegetal. A vegetação também serve de moradia e de alimento para os animais, protegendo assim a biodiversidade. Em alguns casos, evita erosão e protege a nascente de rios. A vegetação de uma região pode ser dividida em 3 tipos. Hidrófila, vegetações acostumadas com climas muito úmidos. Xerófila, vegetações acostumadas a climas áridos. Ou tropófila, vegetações acostumadas a climas de umidade variável, geralmente encontradas em regiões onde o clima apresenta estações de chuva e estações de secas. Agora, para compreendermos melhor os tipos de vegetações, os nossos repórteres renomados foram aos 4 cantos do mundo para representar as vegetações. Muito obrigado, João Vitor. Eu estou aqui no deserto do Saara agora, um lugar que não possui muita vegetação pela falta de chuvas. A única vegetação que consegue se desenvolver são algumas gramíneas e cactos. Já eu estou aqui na Ucrânia para poder falar com você um pouquinho sobre as estepes. Como vocês podem ver aqui, esse tipo de formação vegetal é muito encontrado em planícies. Ele se caracteriza por arbustos e gramíneas de pequeno porte. Ele também não é encontrado só aqui na Ucrânia, ele também é encontrado na Ásia Central, em algumas partes da África e nos Estados Unidos. Eu vim até na Rússia agora, mais precisamente na Sibéria, para poder mostrar para vocês essa vegetação que se chama tundra. É bem comum aqui no hemisfério setentrional. Ela é composta por capim e junco, e tem pouca coisa aqui por causa do frio. Eu também estou aqui na Rússia, mas para mostrar para vocês a taiga ou floresta boreal, como vocês podem ver aqui, ela é muito característica em regiões de alta latitude, em clima continental frio ou polar. Ela é composta basicamente por pinheiros, cedros e abetos. Agora eu estou aqui no Canadá para falar um pouquinho para vocês sobre a floresta temperada. Essa vegetação está presente em ambientes com clima temperado e possui 4 estações bem definidas. E o principal tipo de vegetação encontrado são os carvalhos, faias e bordos. Bom dia a todos que nos assistem. Estou aqui na floresta amazônica para mostrar a vocês toda a vegetação tropical. O clima aqui é muito quente e chuvoso e a variação de vegetação é muito grande e tem muitos animais, até mosquito aqui mexendo o saco, mas é isso aí. Oi pessoal que nos acompanha, eu acabei de chegar aqui na Tanzânia, localizada no continente africano, para poder mostrar para vocês um pouco da savana. Esse tipo de vegetação é caracterizado por plantas pequenas, poucas árvores, poucos arbustos, geralmente espalhados ou em pequenos grupos. É muito comum aqui no continente africano e outro exemplo de savana que nós temos aqui no Brasil se encontra na região centro-oeste do Cerrado. Então, nesse exato momento, estou aqui na Cordilheira dos Andes para poder mostrar para vocês a vegetação de altitude. Como vocês podem perceber, não tem muitas plantas, só uns matinhos aqui ou ali, mas isso deve principalmente ao fato de que o solo, o relevo e o clima não são muito propícios para as plantas. Agora estou aqui na Grécia, a caráter, e vim falar para vocês um pouco sobre a vegetação mediterrânea, que obviamente ocorre no clima mediterrâneo.
As plantas aqui não aparecem muito juntas e são resistentes a climas mais áridos. Muito obrigado a todos os nossos repórteres que viajaram por todo o planeta para nos trazer essa reportagem sensacional. Eu também gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que custearam nossas viagens para os locais. E o jornal está quase acabando, mas fica aí para ver as vegetações do Brasil. A vegetação mais associada ao Brasil é a amazônica, onde nosso repórter Highland já se aventurou. O clima dessa região é equatorial e a floresta é muito densa. No Brasil, as regiões onde a floresta amazônica aparecem são principalmente a região norte e algumas partes da região nordeste e centro-oeste. Outro tipo de vegetação muito comum, tanto no Brasil quanto no nosso estado, é a Mata Atlântica. Ela possui árvores de grande e médio porte, possui um clima quente e úmido e garante a ela uma boa biodiversidade. Presente na região central do país, o Cerrado é dividido em um verão úmido e um inverno seco. Sua vegetação é de arbustos, gramíneas e árvores retorcidas, sendo considerado uma savana. Nos movendo um pouco mais para o nordeste, nos deparamos com a caatinga. Esse tipo de vegetação está acostumado ao clima árido na qual ele se encontra. As plantas são pequenas e geralmente retorcidas. A caatinga se encontra principalmente na região nordeste do país. Vale aqui ressaltar que a região de transição entre a caatinga e a floresta amazônica é denominada de Mata dos Cocais. Já na região centro-oeste, nos deparamos com o Pantanal. Esse tipo de vegetação é composta por pequenos arbustos, gramíneas e árvores de pequeno e médio porte. O clima dessa região é muito quente e chuvoso, possuindo um verão com altíssimas quantias de chuvas, que garantem ao Pantanal o título de maior planície alagável do mundo. Por fim, mais ao sul do país, devido ao clima subtropical, temos os pampas, semelhantes aos estepes e savanas. Sua vegetação é de arbustos pequenos, gramíneas e árvores de pequeno porte. Isso foi tudo por hoje, mas esteja ligado, pois estaremos novamente nesse mesmo canal e nesse mesmo horário, prontos para trazer informações relevantes para o seu dia a dia. Se inscreva no canal, dá o like e ativa o sininho.